Boa noite a todos. Estamos aqui, né, na nossa correção, tá? Vamos começar pelo exercício 1. Esse exercício era um exercício bem tranquilo, né? Foi um exercício que a gente trabalhou no começo do semestre e que praticamente eu fiquei contente que todo mundo acertou, né? Então, a maior parte das pessoas acertou esse exercício, então fiquei bem contente que a maior parte dos alunos conseguiu fazer, tá? Então, nós vamos corrigir esse exercício aqui. Já antecipo que todo mundo fez, todo mundo acertou, mas mesmo assim a gente precisa corrigir ele, tá? Então, eu vou começar sempre com a leitura do exercício, né? E depois da leitura, eu passo para a resolução, ok? Então vamos lá, acompanhem aqui que eu vou passar a leitura com o mouse aqui embaixo. Então, para medir a vazão de uma torneira, realizou-se o seguinte experimento. Um cronômetro foi utilizado para saber o tempo necessário para encher um galão de 5 litros, indicando o período de 1 minuto e 10 segundos. Com esses dados, responda 2 pontos. Letra A, qual a vazão da torneira? Letra B, considerando que a mesma está ligada a uma tubulação de 3/4 de polegada, qual a velocidade média da água? Então, começando aqui com a letra A, né, teve bastante gente que fez a letra A assim, colocou só a vazão em litros por segundo, não colocou em metros cúbicos por segundo, e não tem problema, porque eu não especifiquei qual a unidade, tá? Então, para a gente calcular a vazão, a primeira fórmula que a gente viu, né, é o volume escoado por intervalo de tempo, certo? E aí, esse volume que a gente tem aqui é 5 litros, tá? Então, a gente tem 5 litros dividido por, e aí 1 minuto e 10 segundos, 1 minuto aqui, ó, 60 segundos, né? Então, 60 segundos mais 10 segundos, nós vamos ter 70 segundos. Então, eu tinha 5 litros dividido por 70 segundos, né? Então, a gente vai manter as unidades, né? O litro e o segundo permanecem, tá? Mas com os números a gente faz a operação matemática, tá certo? Então, 5 dividido por 70 dava 0,71, tá? 0,71, 42, 43. Vamos colocar 0,714, tá? Tá bom. Então, 0,714 litros por segundo, tá? Estava feita a letra A. Na letra B, ele pede, considerando que a mesma está ligada a uma tubulação de 3/4 de polegada, qual a velocidade média da água, tá? Então, na letra B, a gente precisa primeiro descobrir a quanto essa polegada corresponde dessa tubulação. É uma tubulação que a gente costuma utilizar dentro das casas, dentro de instalações prediais, né? 3/4 de polegada. Então, primeiro sabendo que uma polegada, ou melhor, relembrando, né? Que uma polegada vale 25 milímetros, 3/4 de polegada, nós temos 3/4 vezes 25, tá? Então, vai dar 75 dividido por 4, que vai dar 18,75 milímetros, certo? Ou, posso pôr aqui que o diâmetro, nesse caso, vai ser, dividindo por 1.000, 0,01875 metros, né? Nós vamos precisar trabalhar com o valor em metros, uma vez que a velocidade a gente vai informar em metros por segundo, tá? Então, a gente já calculou o valor do diâmetro, a gente vai pegar agora essa vazão que a gente teve, de 0,714 litros por segundo, e nós vamos dividir ela por 1.000, tá?
Por que por 1000? Porque a gente vai transformar em metros cúbicos por segundo, tá? Então, dividido por 1000, o quê? Metros cúbicos, ou melhor, 1000 litros por metros cúbicos, né? Então, litros por metro cúbico. Aí, esse litro aqui cancela com esse, tá? E as unidades, elas vão, no final, se inverter, né? O metro cúbico vai para cima, porque vai ser uma divisão de frações, e o segundo vai para baixo, tá? Então, aqui ficaria 0,000714, tá? Metros cúbicos por segundo, tá? Então, ficaria 0,00714 metros cúbicos por segundo, certo? Aqui, ó, só uma coisa, ninguém falou, mas eu percebi aqui, tá? Aqui eu coloquei um zero a menos, então 0,0714, tá? Litros por segundo. Aqui também, consequentemente, a gente vai arrumar, tá? Então, 0,0714 litros por segundo, tá? Aqui também fica com um zero a mais. Ok? E esse valor aqui, a gente pode representar ele em notação científica, né? A gente basta contar quantas vírgulas ela teria que andar para chegar até o 7. Então, no caso, a gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, a vazão pode ser expressa assim, 7,14 vezes 10 a menos 5, tá? Metros cúbicos por segundo, ok? Aí agora, né, a gente vai calcular o valor, né, da velocidade. Como que a gente calcula? Utilizando essa equação aqui. Que a vazão é π vezes d ao quadrado, dividido por 4, vezes a velocidade. Isso para nós calcularmos a velocidade dentro da tubulação, certo? A vazão eu já tenho, tá? Então é só eu substituir. Então aqui vai ficar assim, ó. 7,14 vezes 10 a menos 5 é igual a π, tá? Vezes o diâmetro ao quadrado. Então o diâmetro, e eu gostei que todo mundo aqui praticamente colocou em notação científica, né? É 0,01875. Nesse caso aqui do diâmetro, a vírgula andaria uma, duas casas, tá? Então, poderia representar ele como 1,875 vezes 10 a menos 2 metros, certo? E aí eu gostei porque vocês colocaram a notação dessa forma. Então, a gente vai colocar aqui assim também, 1,875, tá? Vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado, dividido por 4, né? Vezes a velocidade, certo? O 4 passava para lá multiplicando, e esse quadrado aqui, eu distribuo tanto aqui quanto aqui, porque isso é uma multiplicação, tá? Vamos só dar mais um Enter aqui, para que eu consiga ter um pouquinho mais de espaço. Então, deixa eu jogar essa questão 2 um pouco mais para baixo, tá? Pronto, já. Então, deixa eu abaixar mais um aqui, tá? Dá mais um Enter aqui. Agora sim, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ficaria assim, o 4 eu vou passar multiplicando, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes 7,14 vezes 10 a menos 5, tá? Isso aqui é igual a π vezes 1,875 elevado ao quadrado, tá? Vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, né? Vezes a velocidade,
tá? Aí, continuando aqui na parte de baixo, a gente tem o 7,14 multiplicado pelo 4, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 7,14 vezes 4, 28,56, vezes 10 a menos 5, tá? Então, 28,56 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é igual a π, tá? 1,875 elevado ao quadrado. E o 10 a menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui fica 10 a menos 4, tá? Vezes a velocidade, ok? O que eu preciso fazer agora? Eu vou isolar a velocidade, tá? Então, eu vou passar tanto o π quanto 1,875 ao quadrado, quanto o 10 a menos 4 para lá, tá? E já espelhando, escrevendo a velocidade do lado esquerdo, eu vou ter o seguinte, ó, 28,56, né? Vezes 10 a menos 5, tá? E já vou fazer a conta aqui também, quanto que dá 1,875, né? Elevado ao quadrado vezes o π, tá? Então dá 11,04. Então a gente vai passar dividindo o 11,04, tá? E o 10 a menos 4. Aí aqui é o seguinte, esse 10 a menos 4 que está dividindo, ele passa para, eu posso passar ele para cima multiplicando, mas eu não sei se foi um aluno só, ou uma aluna, ou mais de um que colocou ele para cima com o sinal do expoente negativo, tá? Então, esse sinal aqui, ó, do menos 4, ele fica positivo quando eu passo para cima. Então, aqui ficaria assim, ó. O 28,56 a gente também já pode dividir, né, por 11,04. Então, 28,56 dividido por 11,04. Isso aqui dá 2,58, ou podemos arredondar para 2,59, tá? Porque tá mais próximo do 2,59. Então, 2,59 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a quarta positivo, tá? E aí, como eu tenho uma multiplicação e são potências de mesma base 10, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, menos 5 mais 4 fica menos 1. E isso teve bastante gente que esqueceu. O pessoal colocou assim 2,59 e às vezes aparecia um 0 a menos 1, né? Isso não existe, tá? Ou às vezes a pessoa trabalhou com 4 casas, mas a potência você sempre tem que indicar a base. Então é 2,59, tá? Vezes 10 a menos 1, ok? E aí isso aqui, 10 a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10, tá? A gente vai ter que a velocidade é 0,259, tá? Metros por segundo. Ou, se a gente quiser, aproximando, colocando em duas casas apenas, 0,26, tá? Deixa eu arrumar aqui, fazer mais perto. 0,26 metros por segundo, tá? Esse todo mundo acertou. Inclusive aqui, só para contextualizar, lembrando que é uma velocidade pequena, que a faixa que a velocidade mais se distribui é entre 0,5 e 3 metros por segundo, tá? Então a gente percebe que é uma velocidade basicamente baixa. Tanto é que para encher 5 litros demorou 70 segundos. Geralmente o ideal seria demorar menos, né? Se você fizer uma simulação na casa, abrindo a torneira, você vai ver que você vai conseguir isso em um tempo menor, tá? Vamos então agora para a questão 2. A questão 2, eu acho que a gente resolveu uma bem parecida com essa, tá? É uma questão que eu tirei do livro do Porto,
Hidráulica Básica, que é o nosso livro de referência, só que eu mudei alguns dados numéricos do enunciado, tá? Então vamos lá, vamos à leitura da questão 2. O diâmetro de uma tubulação que transporta a água em regime permanente varia gradualmente de 150 milímetros no ponto A, 6 metros acima de um referencial, para 75 milímetros no ponto B, 3 metros acima do referencial. A pressão no ponto A vale 145 kN por metro quadrado, e a velocidade média neste ponto é de 1,6 metros. Desprezando as perdas de carga, determine a pressão no ponto B. Considere o sentido do escoamento de A para B. Esse aqui também o pessoal foi bem, acertou. Geralmente o que o pessoal começou a ter mais dificuldade foi da questão 3 em diante, tá? Mas vamos primeiro colocar as informações que a gente tem. Então aqui, ó, o diâmetro do ponto A, e eu posso representar isso por DA. 150 milímetros, tá? Como ele fala 6 metros acima de um referencial, então o ZA, a carga de posição de A, é 6 metros, tá? Para 75 milímetros no ponto B, 3 metros acima de um referencial. O ponto B a gente já vai colocar daqui a pouco. Aí ele fala que a pressão no ponto A vale 145 kN por metro quadrado. Então aqui vai ficar assim, PA, né? 145. Percebam que quilonewtons, o prefixo quilo, né? Aqui, ó, indica 1000. Então eu já posso escrever na forma de newtons. Então é 145 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado, ok? E a velocidade média neste ponto é de 1,6 metros por segundo, tá? Desprezando as perdas de carga, determine a pressão no ponto B. Considere o sentido do escoamento de A para B, tá? Colocamos aqui as informações do ponto A, vamos colocar as informações do ponto B, tá? Então, ponto A. Ó, o dB é 75 milímetros, certo? O ZB é 3 metros, tá? Percebam que ele quer o PB, tá? E aqui no ponto A, a gente vai inserir aqui também a velocidade, ó. A velocidade no ponto A é 1,6 metros por segundo, tá? Então, ponto A. Então, aqui ele quer saber o PB. Percebam que o PB eu não tenho. E a velocidade no ponto B eu também não tenho. Então, eu não tenho duas informações, tá? Então, ponto A e ponto B, tá? E aqui, isso eu já comentei em aula com vocês, que a gente poderia começar direto calculando, né, a velocidade no ponto B, mas eu prefiro, e eu vou lembrar vocês aqui, por que a gente tem que fazer isso, tá? Então, a gente vai começar, inicialmente, montando a equação de carga hidráulica, ok? Detalhe para uma outra informação importante aqui, ó. Ele fala assim, desprezando as perdas de carga, né? Então, o que significa isso? Significa que a gente está considerando que o ΔH é igual a zero, tá? Então, aqui seria assim, a carga hidráulica de A é igual à carga hidráulica no ponto B, mais a perda de carga entre A e B. Eu tenho que somar a perda de carga sempre do lado do último ponto, porque a perda de carga sempre ocorre no sentido do escoamento. E ele fala que é para considerar de A para B. Só que nesse caso, a gente não vai trabalhar com ela, porque nós estamos considerando igual a zero, tá? Então, isso faz com que eu tenha o seguinte, a carga hidráulica no ponto A é igual à carga hidráulica no ponto B, tá? E aí, abrindo essa equação, a gente teria o seguinte,
VA ao quadrado sobre 2G, tá? Mais EA mais PA sobre gama é igual a VB ao quadrado sobre 2G mais EB, tá? Mais PB sobre gama, tá? Então, isso era o que a gente tinha. Vamos agora substituir os valores na equação. Então, a velocidade no ponto A, a gente tem 1,6 ao quadrado, dividido por 19,6, tá? Por que 19,6? Porque esse é o valor que a gente tem, né? Que é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8, 2 vezes 9,8, 19,6, tá? Então, 1,6 ao quadrado, dividido por 19,6, mais o ZA, que é 6 metros, mais a carga de a pressão no ponto A, 145 vezes 10 a terceira, certo? Dividido por gama, tá? Então, lembrando que aqui é o gama, né, que é o peso específico da água, que é a massa específica, vezes a aceleração da gravidade. Já vimos isso, né? O gama é ρ vezes g. O g é 9,8 e o gama é 10 a terceira. Então, aqui vai ficar dividido por 9,8. Vamos arrumar esse 10 aqui, tá? 9,8 vezes 10 a terceira, tá? Ok? Continuando, isso aqui vai ser igual à velocidade no ponto B, que eu não tenho, então eu deixo assim, VB ao quadrado, dividido por 19,6, tá? Mais o ZB, tá? O ZB eu tenho, vale 3, tá? Mais quem? Mais a carga de pressão no ponto B. Ele quer saber, na verdade, né, ele pede para encontrar a pressão no ponto B, tá? Então, aqui vai ficar PB dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, tá? Então, essa parte aqui do lado esquerdo da equação, a gente consegue mexer. A gente consegue calcular tudo isso aqui para ver quanto que vai dar, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, uma das coisas que a gente já faz é o seguinte, ó. Esse 10 a terceira aqui, a gente cancela com esse, tá? O que mais? 1,6 elevado ao quadrado, né, e dividido por 19,6, tá? Então deu 0,13. Lembrando que a carga cinética é sempre a menor parcela dentre as três cargas que compõem a carga hidráulica. Então 0,13 mais 6, tá? E aí a gente tem o 145 dividido por 9,8, tá? Que dá 14,79 ou 14,8. Vamos colocar 14,8, porque está um pouquinho mais para o 8 do que para o 79. Então, mais 14,8, ok? É igual a VB ao quadrado, tá? Dividido por 19,6, mais 3, mais PB, dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, tá? Aqui, percebam que a gente não conseguiu fazer nada do lado esquerdo da equação, do lado direito, né? A única coisa que a gente pode fazer é passar o 3 para lá, subtraindo, tá? Então, aqui eu posso somar tudo aqui que eu tenho do lado esquerdo. Então, vai ficar 0,13, tá? Mais 6, mais 14,8. Então, isso dá 20,93. Então, continuando aqui, ficaria assim, ó. 20,93, tá? Menos o 3, que estava para lá,
passei subtraindo, é igual a VB ao quadrado por 19,6 mais PB dividido por 9,8 vezes 10 a terceira. Aqui é o seguinte, a gente não precisava chegar até o final para perceber que a gente tem duas incógnitas nessa equação. Mas como nós vamos precisar voltar a ela, então a gente já deixa ela o mais resolvida possível. Então, 20,93 menos 3 dá 17,93, tá? Isso é igual a VB ao quadrado, dividido por 19,6, mais PB, dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, tá? Isso aqui, pessoal, a gente pode chamar de SPI, que é um sistema possível, mas é um sistema indeterminado, tá? Por que indeterminado? Porque a gente não encontrou a solução ainda. E, inclusive, a gente sabe, né, a faixa média em que a velocidade se situa, mas a gente não pode chutar a velocidade, tá? Então, a gente precisa recorrer a uma outra equação para que a gente encontre a carga de pressão no ponto B. Então, a gente vai primeiro precisar determinar o VB, tá? Então, a gente não tem o VB, né? Qual que é o VB? Então, a gente precisa encontrar o VB. Para encontrar o VB, nós vamos utilizar uma outra equação, tá? Que nós já vimos quando a gente estava trabalhando com hidrodinâmica, tá? E aqui esse exercício praticamente todo mundo acertou, né? Fiquei contente com os primeiros dois, mas à medida que a gente for fazendo, comento sobre os demais, tá? Então a equação é essa aqui, ó. dA ao quadrado vezes VA é igual a dB ao quadrado vezes VB, tá? Essa era a equação, tá? Então, quem que era o dA? O dA é 150 milímetros, mas a gente pode pôr aqui 0,15. Então, fica 0,15 ao quadrado, tá? Então, 0,15 ao quadrado vezes o VA. O VA a gente já tem, tá? Então, quem que é o VA? O VA é 1,6. Então, fica 0,15 ao quadrado vezes 1,6, tá? É igual a dB ao quadrado vezes VB, tá? O dB a gente tem, tá? Quem que é o dB? O dB é 75 milímetros, tá? Então, aqui vai ficar, cuidado que aqui não é 0,75. Às vezes o pessoal vai no embalo do 0,15 e coloca isso também. Aqui, na verdade, é 0,075, tá? Elevado ao quadrado, tá? Vezes o VB, tá? Detalhe para o seguinte, ó. Aqui eu já tinha comentado isso com vocês, né? A gente poderia fazer a resolução desse VB aqui, né? Só passar a outra parte para lá. E aí ficaria aqui assim, ó. Zero vírgula quinze ao quadrado vezes 1,6 dividido, né, por 0,075 elevado ao quadrado, tá? Aqui é o seguinte, como o diâmetro ele caiu pela metade e a relação é inversamente proporcional, né? Então, assim, diminui o diâmetro, aumenta a velocidade. E como essa relação é ao quadrado, como o diâmetro caiu pela metade, ele foi de 150 milímetros, né, para 75. Então, a velocidade, ela não vai dobrar, ela vai ficar 4 vezes maior. Se você fizesse essa conta aqui, a gente ia obter, obviamente, esse valor, tá? Mas aqui é só pegar 1,6
e multiplicar por 4, que a gente já obtém o resultado, certo? Então, a velocidade em B é 6,4 metros por segundo. Geralmente, quem chega até a metade do exercício, né, eu costumo dar meio certo. Então, aqui a gente tem o 6,4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esse 6,4 nesta equação aqui, tá? Então, a gente vai voltar nessa equação aqui agora. Por quê? Porque agora a gente consegue colocar o valor da velocidade e encontrar o valor da pressão no ponto B, tá? Então, aqui vai ficar assim, 17,93, tá? É igual a 6,4 elevado ao quadrado, tá? Dividido por 19,6. Percebam que nesse caso, a velocidade fica um pouco acima da faixa que se distribui entre 0,5 e 3 na maior parte das aplicações, tá? Então, 6,4 ao quadrado mais 19,6, tá? Mais PB dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, tá? Então, eu vou calcular, né, quanto que dá essa carga cinética e vou passar o resultado subtraindo. Então, deu 2,09, tá? Então, aqui, ó, vai ficar assim, 17,93 menos 2,09 é igual a PB, tá? Dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, certo? E aí, ó, 17,93 menos 2,09, a gente tem 15,84, tá? Então, fica assim, ó, 15,84 é igual a PB dividido por 9,8 vezes 10 a terceira. Então, eu vou pegar o que está para baixo e vou passar para lá, multiplicando. E já vou fazer o espelho, que a gente chama, né? Vou colocar a incógnita que eu quero descobrir do lado esquerdo, tá? Então, fica assim, 15,84 vezes 9,8 vezes 10 a terceira, tá? E eu vou deixar esse 10 a terceira aqui. Eu não vou multiplicar. Não vou multiplicar esse 10 a terceira na primeira opção, mas a gente vai dar a resposta de duas formas, tá? Mas então a primeira coisa ficaria assim, ó, 15,84 vezes 9,8. Então isso dá 155,23, tá? Então eu poderia colocar assim, ó, 155,23, tá? Vezes 10 a terceira, Newton por metro quadrado. Ou, né, sabendo que Newton por metro quadrado é Pascal, poderia pôr também assim, ó, 155,23 vezes 10 a terceira, PA, que é Pascal, tá? Então, tanto essa resposta quanto a outra também são válidas. E se eu quiser, eu posso pegar esse 10 a terceira e tirar ele daqui. Aí a gente volta na forma que a gente viu do enunciado. A gente fala o prefixo quilo antes do Newton, né? Então, também poderia colocar assim, ó, PB é igual a 155,23, tá? Aqui não tem, né? Então, 155,23, e aí, em vez, no lugar do 10 a terceira, a gente coloca a letra K, tá? Então, quilonewton por metro quadrado, tá?
também poderia dar a resposta na forma de quilopascal. Como que ficaria? Ficaria assim, ó, 155,23 aliás, ó, indo no vezes aqui, não tem vezes, tá? 155,23, aqui o mesmo raciocínio, quilopascal, tá? Então esse foi o exercício 2, até aí praticamente todo mundo acertou, então foi bem tranquila essa parte, tá? Vamos para o exercício 3. E aqui a gente já começa a ter alguns probleminhas, por quê? Porque o pessoal, teve gente que errou ele inteiro, e teve gente que respondeu só a B, mas colocou a B como A, tá? Então vamos primeiro fazer a letra A. Lembrando que esse exercício, ele estava em uma das listas de exercício que nós resolvemos, né? Então esse exercício, ele estava em uma das listas de exercícios que nós resolvemos. Então como é que vai ficar ele? Vai ficar assim, ó. Prove que, para um escoamento em regime permanente, em uma tubulação assentada horizontalmente e com diâmetro constante, a perda de carga, ΔH, está relacionada apenas com a variação da carga de pressão, tá? Uma coisa que eu tinha comentado com vocês, que eu sugeri, não sei se vocês lembram, mas eu falei assim, sempre que possível, façam um desenho da situação, tá? Por quê? Porque isso vai auxiliar vocês a enxergar o que está acontecendo, tá? Então percebam que ele fala que é uma tubulação assentada horizontalmente, né? Então o que significa isso? Significa que a distância desse ponto aqui em relação, aqui eu posso chamar de PHR, que é o plano horizontal de referência, tá? Então imagine que esse ponto é o A, então a carga de posição do ponto A, ela vai ser igual à carga de posição do ponto B, tá? Então ZA é igual a ZB, certo? O que mais que ele fala? Regime permanente. O que significa isso? Que eu não tenho variações do escoamento, né, em função do tempo. Então, assim, eu vou ter variação da velocidade em função da distância da parede da tubulação, né? Mas em relação ao tempo, eu não tenho variação, tá? E ele fala que o diâmetro é constante. Então, o que significa isso? Que o diâmetro é constante. Então, logo o diâmetro no ponto A é igual ao diâmetro no ponto B, tá? E se os diâmetros são iguais, a velocidade em A também é igual à velocidade em B, tá? Vamos então montar aqui para a letra A, lembrando que o que nós estamos resolvendo aqui é a letra A. Vamos montar a equação da carga hidráulica, tá? Então aqui ficaria assim, ó, carga hidráulica no ponto A, e aí aqui eu vou ter que escolher um sentido de escoamento para que eu possa colocar a perda de carga nessa aqui. A gente não pode desprezar ela. Então a gente está supondo, considerando o sentido do escoamento de A para B, tá? Então a carga hidráulica no ponto A é igual à carga hidráulica no ponto B, mais a perda de carga hidráulica entre A e B, certo? Tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos abrir essa equação. Então vai ficar assim, VA ao quadrado sobre 2G mais EA mais PA sobre gama, tá? É igual a VB ao quadrado sobre 2G mais EB mais PB sobre gama mais a perda de carga entre A e B, certo? Então, abri a equação. Então, aqui, a gente consegue fazer alguns cancelamentos aqui, né? Como a carga de posição no ponto A é igual ao do ponto B, então, esse aqui eu cancelo com
esse aqui, tá? Eu vi que o diâmetro é constante, logo a velocidade em A é igual a de B, né? Então, a carga cinética a gente também vai cancelar, porque se a velocidade é igual, a parte de baixo é constante, é o 2G, então eu vou ter cargas cinéticas iguais, certo? O que é que nós vamos fazer agora, tá? Então, nós vamos pegar, né, o PB sobre gama, mais a perda de carga entre A e B, né? Vamos escrever só o que sobrou. Então, aqui vai ficar assim, ó. PA sobre gama, tá? É igual a PB sobre gama, tá? Mais a perda de carga entre A e B, tá? Foi apenas isso que sobrou, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o PB sobre gama e vou passar para o lado esquerdo, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. PA sobre gama menos PB sobre gama é igual a perda de carga hidráulica entre A e B, tá? Então, percebam que aqui a gente já chegou ao que o exercício pedia, né? O que ele pedia lá no final? Ele falava assim, ó, prove que para um escoamento em regime permanente, em uma tubulação assentada horizontalmente, tubulação está aqui, e com diâmetro constante, a perda de carga, ΔH, está relacionada apenas com a variação da carga de pressão, tá? Nesse caso, a gente vai colocar ou dessa forma, ou a gente pode também fazer o seguinte, se é PA menos PB, que é uma subtração, então a gente também pode representar isso como delta. Então a gente também poderia colocar assim, ó, delta P sobre gama, tá? É igual a, ou melhor, delta P a B, a variação da carga de pressão entre A e B, é igual à variação da carga hidráulica entre A e B, tá? E aqui qual que é o significado prático, né, dessa conclusão que eu já havia comentado com vocês, né? Significado prático é que se a gente considerar que eu tenho aqui um tubo de Pitot, ou melhor, um piezômetro, tá? No ponto A, e um piezômetro no ponto B, a água vai subir em A até um certo ponto aqui, tá? Que essa é a carga de pressão, a altura que a água sobe no piezômetro, né? Mas em B ela não vai subir igual, tá? Então teve até gente que fez esse desenho, essa ilustração que a gente já viu em aula, mas colocou o nível da água igual. A gente não pode pôr igual, tá? Então, pontilhando aqui, a gente percebe que houve uma perda de carga e a gente consegue visualizar isso como perda de carga de pressão, tá? Então, estava aprovado, né, a letra A. Então, essa era a letra A do exercício 3, certo? Da questão 3. Letra B. Na verdade, aqui é o seguinte, na letra B, a gente vai pegar e escrever o que a gente acabou de provar matematicamente para a letra A, certo? Então, aqui ficaria assim, ó. Em termos de perda de carga hidráulica, entre parênteses, energia por unidade de peso, o que isso significa? Tá? Então, a gente poderia colocar assim, significa que a perda, né, de carga hidráulica se manifesta
tá? Através da perda de carga de pressão, tá? Então, se manifesta através da perda de carga de pressão. Aí aqui é o seguinte, ó. Nesse caso em especial, eu coloquei a situação mais simples para vocês, expliquei isso em aula, né? Considerando uma tubulação assentada horizontalmente, mas é importante lembrar que mesmo que a tubulação esteja subindo, aí eu vou perder pressão por causa da perda de carga e vou perder pressão também porque ganhou carga de posição, ganhou altura. Se a tubulação estiver descendo, ela perde carga de posição e ela ganha carga de pressão, mas ela não ganha 100%. Uma parte do que ela ganharia de carga de pressão, ela perde por meio da perda de carga, tá? Outra coisa que é importante lembrar, e isso felizmente ninguém respondeu errado, né? Mas eu já tive provas em que mesmo falando, o aluno fala que a perda de carga, ela faz com que haja uma diminuição da velocidade na tubulação. Isso não acontece nunca, tá? Para eu ter alteração de velocidade, eu tenho que ter mudança no diâmetro ou tenho que ter um consumo, uma derivação de água. Então a gente não chegou nessa parte, é uma parte que a gente costuma ver mais para frente em outra matéria, tá? Mas sendo a vazão constante, então eu só vou ter diminuição, alteração na velocidade com alteração no diâmetro ou com derivação, consumo, né, de uma parte daquela vazão. Não era esse o caso, tá? Então essa era a questão 3. Teve gente que acertou só a A, né? Teve gente que acertou só a B. Então nesse caso, quem fez metade da pontuação é porque acertou apenas uma das duas, tá? Vamos então agora para a questão 4, tá? A questão 4 eu precisei jogar em outra folha porque ela tem 2 gráficos, tá? Inclusive a gente consegue subir mais um pouco ela aqui, tá? Aqui já foi muito, tá? Então aqui tá bom. Então questão 4. A questão 4, pessoal, era literalmente uma questão de alternativa. Então você podia escolher uma alternativa. Como ela tinha letra A, B, C, D e E, né? E eu não escrevi no enunciado, justifique sua resposta, tá? Então, assim, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes também. Como eu não escrevi justifique sua resposta, você podia, por exemplo, chutar uma questão. É lógico que isso não é nunca o ideal, né, que a gente faça, tá? Mas você podia chutar uma questão e teve gente que não respondeu, né? Então não era tão difícil assim, mas teve gente que não respondeu, né? Tá? Teve gente que não respondeu, tá? Então bastava você colocar a resposta ali, né? Não tinha muito. Se você não soubesse fazer, chutando uma, tava ótimo, tá? Então, era só colocar, né, a resposta que você achasse mais conveniente. Mas aqui a gente não vai fazer isso. Nós vamos analisar a questão. Então, ó, considerando a figura abaixo e que o nível de água nos reservatórios se mantém constante, assinale a alternativa que representa corretamente a linha de energia, entre parênteses, linha de carga, ao longo do escoamento da água, desde o reservatório até a saída nos chuveiros, tá? Então aqui é o seguinte, cuidado, a gente não pode confundir o caminho da água com o caminho da linha de carga, tá? Então, por exemplo, a água sai daqui desse reservatório, ela sobe por aqui e ela vem até aqui até sair pelo chuveiro, tá?
E aí, o que acontece nessa situação? Nós já vimos, né, que o nível da carga hidráulica é a própria altura do reservatório. Então, por exemplo, a carga hidráulica aqui seria a própria altura de água. À medida que ela sai por aqui, o Z dela é menor, né? Mas ela tem uma carga de pressão, que inicialmente é essa diferença aqui, tá? Então, a carga de pressão, somando com Z, acaba dando essa carga hidráulica. E a velocidade? Até ela, antes de ela entrar, imediatamente antes de ela entrar aqui na tubulação, né, a carga hidráulica vai ser composta pela carga de pressão e pela carga de posição, que estaria aqui, né? À medida que ela entra, essa carga de posição que eu desenhei aqui, ela passa a ser um pouquinho menor. Então, ela não vai ser tão grande. Então, a gente vai ter a carga de posição e uma pequena parcela que vai ser a carga cinética, tá? E à medida que a água vai percorrendo esse caminho na tubulação, vai aumentando a carga de posição, né? Ela vai subindo de novo e vai perdendo carga de pressão, porque está tendo uma conversão de carga de pressão em carga de posição. Mas ela também vai perdendo carga de pressão, por quê? Porque ela, devido à perda de carga hidráulica. Quando ela chega aqui, aí aqui, nesse caso, eu não tenho mais variação de carga de posição, mas eu continuo tendo perda de carga de pressão por causa da velocidade. Lembrando que a perda de carga hidráulica se manifesta através da perda de carga de pressão. Então, uma coisa que a gente tinha acabado de trabalhar, né, no exercício anterior, tá? Então, aqui é o seguinte, nesse caso, a gente tem que lembrar que eu sempre vou ter uma diminuição, né? A gente vai ver ali qual que é a mais certa, mas a gente sempre vai ter uma diminuição da linha de carga hidráulica ao longo do sentido do escoamento. Aqui era a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, a carga hidráulica é a altura, tá? Do reservatório. Então, por exemplo, em vez de eu colocar HA, posso colocar HB, né? O exercício ele está colocando a anotação 2 e 1, mas tanto faz utilizar HA ou HB. Se eu considerar um ponto aqui em cima no reservatório, eu diria que a carga de pressão dele é nula, tá? Então, a carga de pressão, por exemplo, seria nula, tá? Mas a carga de pressão seria, a carga de posição seria máxima, né? Então, o ZB aqui seria a própria carga hidráulica. Se eu pegar um ponto aqui no fundo, aí é o contrário. Aqui, eu poderia considerar que o ZB, pelo menos em relação a esse nível, né, é zero, ou 0 mais H. Por que H? Porque é esse desnível aqui, tá? Então, seria o próprio H, tá? Em compensação, a carga de pressão, né? A carga de pressão, PB sobre gama, seria esse HB, tá? Então, a carga hidráulica aqui seria a própria carga de pressão. E aí a água sai por aqui, né? E vem até aqui, tá? Se eu considerar em relação a esse plano aqui, o ZB vai ser zero. Mas se eu considerar em relação a esse plano, o ZB vai ser H, né? E a carga hidráulica, aí a gente tem que inserir também, né? Se eu estou trabalhando com esse ponto aqui, no número 8 ali. Então, ficaria PB sobre gama mais H, que no caso passaria a ser a carga de posição, tá? Depende do plano de referência que a gente está trabalhando. Aí aqui a gente tem as possibilidades, tá? Então, por exemplo, percebam que na letra A é uma letra, é como se fosse uma pegadinha, porque ela mostra, né? O ponto 1 está aqui, tá? Ela mostra a água subindo, ó, do ponto 1 para o ponto 2. Só que aqui do ponto 1 para o ponto 2 eu não vou ter subida, né? Mas ela tenta fazer com que a pessoa imagine o movimento da água aqui assim, tá? E coloque aqui. Lembrando que a pergunta, né, é a linha de carga ou linha de energia. Eu nunca tenho ganho de linha de energia, a menos que eu tenha uma bomba inserindo energia, inserindo carga no sistema. Então, por exemplo, essa aqui já está errada, né? Então, não pode ser essa parte aqui, tá?
aqui também não pode ser para o segundo reservatório. Então, está errado, tá? Na letra B, tá? Já teve aluno que acabou respondendo. Nessa prova, eu acho que eu não vi isso. Mas o aluno olha essa aqui, ele fala que está certo. E aí, assim, do ponto de vista apenas da diminuição da carga, da linha de carga, essa primeira aqui, ela está correspondente com a situação aqui, que eu tenho uma diminuição na linha de carga. Porém, aqui, ó, ele, do jeito que ele mostra aqui, ele dá a entender que a carga hidráulica aqui, na saída do chuveiro, é maior que a carga hidráulica no final. E, na verdade, o que acontece é exatamente o contrário, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui está errado. Então, não era a letra A e nem a letra B, tá? Aliás, sugestão aqui, pessoal, vale para concurso, vale para prova, né? Às vezes o aluno, ele não sabe qual que é, ele esquece, que ele viu que não é a A e nem a B, mas ele não sabe decidir entre a C, a D e a E. Aí ele deixa essa questão e depois ele vai e chuta em qualquer uma na hora de responder, inclusive considerando a A ou a B. Você não pode fazer isso, porque se você já viu que não é nem a A nem a B, né? Então, na hora de você chutar a questão, se você tem apenas 3 possibilidades, a probabilidade de você acertar é de 1 em 3. Melhor do que você considerar 5, que aí a probabilidade seria de 20%, né? 1 em 5, certo? Vamos lá, continuando. Letra C. A letra C é o mesmo problema. Ele mostra, né, um aumento na carga hidráulica. Isso aqui está errado, né? Então, a gente não vai ter esse tipo de situação, tá? A carga hidráulica não aumenta à medida que a água escoa, tá? Então, tá errado essa parte aqui, tá? Então, a letra C também está errada, certo? Tá? Então, essa letra também está errada, tá? Mas, mesmo assim, a gente vai, fazer nós vamos analisar a segunda parte da letra C, tá? Mesmo que a gente já tenha percebido, a gente continua analisando a outra parte aqui, tá? Então, vamos agora para essa segunda parte aqui, tá? Então, ó, aqui também está errado. Ou melhor, aqui está certo, tá? Aqui está certo, mas como as duas precisam estar certas, né? Então não pode ser a C. Mas do ponto de vista da linha de carga, ele mostra certo. Ela sai com um valor maior em 9, esse valor vai diminuindo e atinge o seu menor valor possível no ponto 5, certo? O que mais? Vamos então agora analisar a letra D, né? Teve algumas pessoas que, de fato, responderam a letra D na prova, tá? Então, a letra D, ela também está errada, porque ela mostra uma subida, ó, tá? Então, tá errado aqui, né? Porque não poderia ser assim, tá? E também está errado aqui, porque também não poderia ser assim, né? Então, assim, eu tenho que analisar nesse primeiro da esquerda para a direita, então ele mostra subindo a carga hidráulica, e da direita para a esquerda, subindo a carga hidráulica também. Ambos os casos estão errados, tá? Então, nesse caso da letra D, o que invalida a letra D é ela por completo, tá? Porque em ambos os casos estão errados, tá? O que mais? Letra E, tá? Na letra E, tá? Na prática, é a única que sobrou, tá? Mas mesmo assim a gente vai fazer análise, tá? Então, observem aqui, ó, que ela tá certinho, ó. Do ponto 1 até o ponto 2, né? Eu tenho queda.
Depois aqui, do ponto 2 ao 3 queda, e do 3 ao 4 queda também. Aí detalhe para o seguinte, você pode estar se perguntando por que ela está em trechos, né? O que acontece é o seguinte, ó, quando muda a inclinação, significa que o J, né, que é a perda de carga unitária, ela é diferente para cada trecho. Então, por exemplo, aqui, ó, você percebe que já mudou, né, a inclinação. Então, a inclinação era essa, de 1 para 2. Depois aqui eu tenho uma perda de carga unitária diferente. E depois aqui diferente de novo, né? Mas em ambos os casos coincide com o que está acontecendo. A perda de carga sempre vai diminuindo, tá? E aqui a gente tem o mesmo raciocínio para a segunda parte. A água sai desse ponto, ponto 9, né? E ela vai diminuindo, ó, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo, tá? Então, essa aqui está certa e essa aqui está certa também, viu? Então, ambas estão corretas, tá? No caso, era isso que nos restava. Então, a resposta dessa aqui era a letra E. Então, era só você circular aqui, né? Teve gente que colocou assim também. Resposta E, tá? Em ambos os casos estava correto, tá? O que mais? Aí a gente chega no exercício 5. Olha, pessoal, esse exercício aqui, né? Era um exercício que estava de graça, né? Esse aqui praticamente não tinha desculpa, entendeu? Mesmo assim, o pessoal cometeu alguns errinhos, né? Tá? Então, mesmo assim, né? O pessoal acabou cometendo alguns errinhos. Mas não tem problema, vamos corrigir esse aqui, tá? Tá? Então, nós vamos corrigir a questão 5. Observem a questão 5, né? O que ela pergunta? Ela pergunta assim, ó. Escreva a equação, tá? De Bernoulli. E aí eu ainda coloquei entre parênteses, né? Equação geral da carga hidráulica, tá? E dê os nomes das 3 parcelas que a compõem, tá? Aqui tinha mais de uma maneira de se responder, tá? Mas aqui é o seguinte, ó. Como é que fica isso aqui? Isso aqui vai ficar assim, ó. Eu poderia colocar assim, H, né, que é a equação da carga hidráulica, é igual a V ao quadrado sobre 2G, mais Z, mais P sobre gama. Tá? Seria uma das maneiras. E a gente poderia também montar a equação da carga hidráulica, mas trabalhando apenas, né, colocando assim também. Poderia colocar assim, H1 é igual a H2, tá? Mais a perda de carga hidráulica entre 1 e 2, tá? Tem várias maneiras que a gente poderia colocar, seriam 3, basicamente, né? A última seria assim, você colocar V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, mais P1 sobre gama, tá? É igual a V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2, mais P2 sobre gama, tá? Mais a perda de carga entre 1 e 2, tá? E aqui teve um erro que apareceu, não só em uma prova, mas em várias, né? E eu gostaria de saber como que vocês, da onde vocês tiraram isso, tá? Olha, o H é carga hidráulica, né? A questão estava entregue, essa questão aqui. Então, o H, carga hidráulica. O V ao quadrado sobre 2G, eu não sei por que muita gente respondeu perda cinética, né? A gente viu na aula... A gente viu na aula que a gente viu como que a gente pegava a equação da energia mecânica,
e aí a gente tinha a equação da energia mecânica para fluidos, então acabava entrando junto a energia de pressão, e aí, à medida que a gente ia trabalhando, né, com essa equação, a gente chegava na equação da carga hidráulica, tá? Então, todos aqui, a gente está falando em termos de carga. Então, o V ao quadrado sobre 2G, ele veio da energia cinética, por isso que a gente chama de carga cinética, tá? Então, assim, esse erro eu ainda relevei. Aí teve gente que errou mais coisas, aí não dá para considerar inteiro, tá? Lembrando que aqui é só a letra A. Teve gente que colocou a equação só e não pôs o nome. Então, pessoal, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso aqui, ó. Leia a questão da prova com atenção, tá? Vê se você está respondendo a questão da prova por inteiro. Então, ó, escreva a equação de Bernoulli, equação geral da carga hidráulica, e dê os nomes das 3 parcelas que a compõem, tá? Letra B, qual o significado de carga hidráulica? Então, a gente está na letra A ainda. Ele está pedindo os nomes, tá? Então, carga hidráulica, carga cinética. O Z é carga de posição, tá? O P sobre gama é carga de pressão, tá? E o ΔH é perda de carga, tá? Então, a única perda que existe é perda de carga, né? E a perda de carga se manifesta por meio da perda de carga de pressão, né? Tá? Tá? Então aqui, pessoal, não tinha, não sei da onde que o pessoal tirou, tá? Essa questão de perda cinética, tá? Mas não tem problema, né? Todo mundo erra, tá? Inclusive o professor também, né? O Guimarães Rosa, ele tem uma frase que fala assim, que o professor não é só aquele que ensina, mas aquele que também, de repente, aprende, né? Tá? Então, letra A, já fizemos. Agora, letra B. Qual o significado de carga hidráulica? Pessoal, esse exercício aqui, ele estava em uma das nossas listas, né? E, infelizmente, o pessoal trocou a A pela B, acabou colocando a resposta da B como sendo a A, e colocou de maneira escrita, né? Mas, assim, infelizmente, eu não achei, eu não encontrei ninguém que tivesse colocado do jeito que a gente respondeu, né? Do jeito que nós respondemos quando a gente corrigiu juntos a prova, tá? E aqui a gente vai ver novamente, né? Como que foi isso aqui, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Letra B. Qual o significado de carga hidráulica? Né? Então, ó, aqui você poderia colocar assim: H, né, que é a carga hidráulica, é igual a E, que é a energia mecânica, dividido por mg, que é a força-peso. Né? Ou poderia também responder assim: energia por, tá? Energia por unidade de peso, tá? Então essa era a resposta. Lembrando basicamente que a unidade de medida de energia é joule, mas quando a gente fala de carga hidráulica, energia por unidade de peso, né? Aí o negócio muda de figura. Aí a gente passa a falar em metro, tá? Então, a resposta, se eu estivesse perguntando, por exemplo, qual que é a unidade de medida,
a unidade de medida seria o metro, tá? Sempre bom a gente lembrar dessas coisas. À medida que a gente vai corrigindo a prova, vai fazendo uma revisão junto também, tá? A questão 6, né? Então percebam que dessa vez eu acabei não colocando necessariamente na ordem, né? Eu acabei colocando uma questão que é do começo do semestre, tá? Uma questão de hidrodinâmica também, tá? Então vamos lá, questão 6, vou ler ela com vocês, e aí a gente vai para a correção, tá? Então, questão 6. Sabendo que os reservatórios da figura a seguir são cúbicos, né? E que levaram 100 segundos e 500 segundos para encherem por completo, qual o valor médio, ou melhor, qual o valor da velocidade média na seção A, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, o que ele quer saber, né? O valor da velocidade média na seção A, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que descobrir, né? A água, ela vai estar fazendo aqui o seguinte caminho. Ela vem aqui, né? Percebam que o diâmetro aqui vale 1 metro. Uma parte vem para cá, tá? E a outra parte vem para cá. A gente não consegue saber qual que é o diâmetro desse aqui e desse aqui também. Então, a gente não tem esse valor, certo? A gente tem o tempo, tá? Se o reservatório é cúbico, eu consigo calcular os volumes dos reservatórios, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o volume dos reservatórios, tá? Percebam que o reservatório 1, né, ele é menor que o reservatório 2, tá? Então, o volume do reservatório 1, eu vou colocar volume de 1, né, é 5 ao cubo, tá? 5 ao cubo, isso aqui vai dar 125 metros cúbicos, tá? O volume do reservatório 2 é 10 ao cubo, tá? E 10 ao cubo é 1.000 metros cúbicos, certo? Eu não consigo descobrir qual que é o diâmetro, tá? E nem qual que é a velocidade, porque eu não sei o diâmetro, mas eu consigo descobrir a vazão que está saindo aqui, que eu posso chamar de Q1, tá? E a vazão que está saindo aqui, que eu posso chamar de Q2. Então, eu descobrindo Q1 e Q2, aqui antes de haver a bifurcação, a vazão que eu vou ter aqui, ela vai ser a somatória de Q1, certo? Mais Q2. Então, a gente tem que esse aqui a gente tinha que fazer a resolução um pouco diferente, tá? Esse aqui o pessoal acertou bastante também, eu acho que foi mais a 3, a 4 e a 5 que eu percebi problema, e na 7, tá? A 6, fiquei contente que o pessoal conseguiu acertar, não estava difícil, né, para resolver essa aqui, tá? Então, vamos lá. Descobrimos os volumes, tá? Detalhe para o seguinte, ele não fala o tempo para cada reservatório, mas fica subentendido que o reservatório maior, né, que tem um volume maior, é nesse reservatório que vai levar 500 segundos, tá? O reservatório que tem um volume menor vai ser o reservatório que vai levar 100 segundos, tá? Então, aqui, ó, vai ficar assim. A vazão no ponto 1, tá? É igual ao volume, tá? Por intervalo de tempo. Então, Q1 é o volume do reservatório 1 dividido por ΔT1, certo? Então, eu tenho aqui 125 dividido por 100, certo? 125 metros cúbicos dividido por 100 segundos, tá? E aí, o Q1 vai ser igual a 1,25 metro cúbico por segundo, tá? Ou metros cúbicos por segundo. Bastante, tá? Esse valor. 1.250 litros por segundo, certo? Vamos fazer agora o Q2, tá? Quem que é o Q2? É o volume 2
dividido por ΔT2, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. 1.000, né? Dividido por 500, tá? Esse zero aqui corta com esse zero com esse, tá? E aí eu tenho 10 dividido por 5, que dá 2, né? Então, o Q2 era 10 por 5 dá 2, 2 metros cúbicos por segundo, certo? Então, esta era a vazão em 2, ok? E aí a vazão total, tá com a cor vermelha aqui ainda, é a somatória das duas vazões. Então, vai ficar Q1 mais Q2, certo? E aí o QT vai ser 1,25, tá? Mais 2, certo? Então, o QT é igual a 3,25 metros cúbicos por segundo, tá? Mas espera aí, ele não está perguntando o QT. Vamos lá, vamos voltar para ver o que ele fala. Ó. Sabendo que os reservatórios da figura a seguir são cúbicos, né? E que levaram 100 segundos e 500 segundos para encherem por completo, qual o valor da velocidade média na seção A, tá? Então, é isso aqui que ele quer saber, o valor da velocidade aqui, tá? Inclusive, se ele perguntasse aqui, né, aí já ficaria mais difícil, porque eu não tenho o valor do diâmetro, né? Aqui a gente não tem o diâmetro, tá? Mas a gente tem o diâmetro em A, tá? Então, a gente descobriu a vazão total para a gente poder descobrir a velocidade na seção A, tá? Agora, a gente aplica a equação, né, que correlaciona a vazão com a velocidade. Então, aqui vai ficar assim, ó, Q é igual a π vezes d ao quadrado por 4 vezes a velocidade, tá? Então, aqui, ó, vamos lá, tá? Quem que é a vazão total? É o 3,25, tá? Então, ó, 3,25 é igual a π, tá? Vezes o diâmetro. E aqui é o seguinte, geralmente a gente costuma trabalhar sempre com diâmetros menores. E aí, quando você trabalha com aquele diâmetro, você acaba tendo um valor, né, um resultado diferente. Nesse caso aqui, pessoal, você tem, né, um diâmetro que vale 1, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 1 elevado ao quadrado. Então, a gente não vai acontecer nada, tá? Ou seja, não vai mudar o número. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado, né, dividido por 4, vezes a velocidade. Tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou passar o 4 para lá multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 3,25. Tá? E eu vou dividir por π. O π é 3,14, é um pouco menos que o 3,25. E no final, né, se a gente for fazer a conta aqui, então, por exemplo, na parte de cima, 4 vezes 3,25 dá 13, né? Dava para fazer de cabeça. Dividido por π, né? Aí já vai dar um número quebrado, tá? Então, dá 4,138. A gente pode arredondar para utilizar duas casas decimais só. Então, a velocidade era aproximadamente 4,14 metros por segundo, tá? Velocidade também muito elevada, né? Muito assim, a gente tem situações como usinas hidrelétricas, etc., que nós vamos ter velocidades ainda maiores. Mas mesmo sabendo que a gente está trabalhando com 1 metro de diâmetro, né? E mesmo assim a velocidade ainda passou, né, a faixa mais comum, que é entre 0,5 e 3 metros por segundo, certo?
tá? Vamos lá, continuando aqui então, pessoal. Então, esse era o exercício... Esse era o exercício 6, tá? E agora nós vamos para o exercício 7, tá? Vamos corrigir o último exercício da prova, ok? Tá? Então, corrigimos o exercício 6, vamos agora para o exercício 7, certo? Então, ó, exercício 6, corrigido, vamos para o exercício 7, tá? Esse aqui, tá? Até eu deixei, né, fonte adaptado de hidráulica básica. Por que adaptado? Porque a gente, o exercício, ele pede mais letras, né? Ele pergunta mais algumas coisas, tá? Mas aqui eu deixei apenas com duas perguntas, tá? Então, vamos lá. Questão 7. Numa tubulação de 300 milímetros de diâmetro, tá? Água escoe uma extensão de 300 metros, ligando um ponto A na cota topográfica de 90 metros, no qual a pressão interna é de 275 kN por metro quadrado, a um ponto B na cota topográfica de 75 metros, no qual a pressão interna é de 345 kN por metro quadrado. Tá? Aí, letra A, qual o sentido do escoamento? Tá? Letra B, qual a perda de carga entre A e B? Ok? Então, essas basicamente eram as perguntas, tá? Que o exercício fazia. Vamos primeiro fazer aquilo que a gente já fez em outras duas ocasiões, que é separar aqui, né, as informações referentes aos dados numéricos do exercício, tá? Então, por exemplo, essa extensão de 300 metros eu vou até colocar aqui, mas a gente não vai chegar a utilizar, tá? Então, L é igual a 300 metros, certo? Ligando um ponto A na cota topográfica de 90 metros, esse aqui a gente usa, ZA90, tá? No qual a pressão interna é de 275 kN por metro quadrado, tá? A um ponto B na cota topográfica de 75 metros, no qual a pressão interna é de 345 kN por metro quadrado. Então, ZA90, tá? O ZB 75, tá? E o PB 345 kN por metro quadrado. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez essa correção, tá? Inclusive, esse é um exercício resolvido. A gente corrigiu em sala, né? Eu mostrei para vocês que a gente pode fazer tanto trabalhando apenas com carga piezométrica ou trabalhando com carga hidráulica. Por quê? Porque o diâmetro é constante, tá? Então, ele fala que a tubulação 300 milímetros de diâmetro. E aí, quando o diâmetro é constante, ó, dA vai ser igual a dB, tá? E, consequentemente, a velocidade no ponto A também vai ser igual à velocidade no ponto B, tá? Vamos, então, resolver novamente por meio da velocidade. Lembrando que eu comentei com vocês, pedi para vocês verem, né? É um exercício do capítulo 1 do Porto. Lá ele resolve diferente, ele resolve trabalhando com carga piezométrica, tá? Aí aqui ele fala assim, qual o sentido do escoamento? Não sei se vocês lembram, tá? Mas a gente viu isso, eu comentei isso com vocês, né? A gente sempre perde carga no sentido do escoamento, tá? Então aqui é um exercício que, diferente dos outros, ele dá os dados que a gente vai utilizar. O que a gente precisa é fazer uma comparação entre esses dados, certo?
Então, aqui eu vou inicialmente montar a carga hidráulica do ponto A. Tá? Então, quem que é o HA? É VA ao quadrado sobre 2G mais EA, tá? Mais PA sobre gama. E eu tenho o HB também, né? Vou colocar embaixo o HB, tá? É a mesma coisa, só que vai mudar apenas a letra. Então, VB ao quadrado sobre 2G mais EB mais PB sobre gama. Como o VA é igual ao VB, tá? E a gente já tinha visto isso aqui, eu posso simplesmente chamar isso de V, tá? Então, tanto para A como para B, eu vou utilizar a notação V, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. Quem que é o HA? É V ao quadrado por 19,6 mais, tá? O ZA, que é 90, certo? Mais o PA. Lembrando que aqui, ó, mais uma vez, 275 quilonewtons, né? Então, o prefixo quilo indica 1000, tá? Então, mais 275 vezes 10 a terceira, tá? Dividido por 9,8 vezes 10 a terceira também. Esse 10 a terceira cancela com esse, tá? Continuando aqui, HB, tá? V ao quadrado dividido por 19,6 mais 75, tá? Mais quem? Aí aqui, ó, eu tenho 345 quilonewtons por metro quadrado, tá? Então, 345 vezes 10 a terceira, tá? Dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, tá? Esse aqui cancela com esse, tá? E aí aqui, fazendo a conta, eu vou colocar o número primeiro e eu vou colocar o V ao quadrado por último, tá? Então, a gente tem 275 dividido por 9,8, tá? Isso dá 28,06 mais 90. Então, dá 118,06, tá? Então, aqui vai ficar 118,06 mais V ao quadrado por 19,6, tá? Nós não conseguimos sair dessa parte aqui, né? Mais específico que isso não dá para ser, tá? A gente não consegue trabalhar mais aqui a carga hidráulica, tá? Aí a gente tem aqui a segunda parte, né? A gente viu que o 10 a terceira cancelou, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? 345 dividido por 9,8, tá? Então, deu 35,2 mais 75, 110,2. Então, aqui é o seguinte, 118,06 e 110,2 mais V ao quadrado, tá? Dividido por 19,6, tá? Aí, ó, o que acontece aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente viu que o V é o mesmo, né? Às vezes o pessoal quer comparar número quando a gente tem uma expressão só com números, né? Mas nesse caso aqui a gente consegue fazer uma comparação entre o HA e o HB, mesmo tendo uma incógnita no meio, porque essa incógnita tem o mesmo valor, apesar de eu não saber quanto ela vale, tá? Então aqui, ó, percebam que a gente tem aqui 118,06 mais V ao quadrado por 19,6. 110,2 mais V ao quadrado por 19,6. Se a velocidade for 1, aqui ficaria 1 ao quadrado por 19,6.
Então, eu estaria somando no 118 um determinado valor. Aqui também, 1 ao quadrado dividido por 19,6. Eu ia estar somando no HB o mesmo valor que eu estou somando em HA, né? Uma vez que a velocidade é a mesma. Então, a gente consegue fazer essa comparação, tá? E, lembrando que aqui a gente está na letra A, né? Então, aqui a gente pode afirmar o seguinte, que a carga hidráulica de A é maior que a carga hidráulica de ponto B, né? Percebam que se eu somar, se a carga cinética der meio, aqui vai ficar 118 mais meio e aqui 110 mais meio. Como o valor a ser somado é sempre o mesmo, a que tiver o maior valor referente à carga piezométrica é a maior carga hidráulica, né? Lembrando que aqui o que é a carga piezométrica? É o 90, que é a carga de posição, mais a carga de pressão. Então, a carga piezométrica é sempre a somatória dos dois, né? O exercício resolvido lá no livro, ele trabalha apenas fazendo a comparação da carga piezométrica, tá? Então, essa é a carga piezométrica de A e essa é a carga piezométrica de B. Já vi nas provas o aluno colocar HA é maior que HB, tá? Mas não, ainda assim não respondeu a pergunta, qual o sentido do escoamento, tá? Ou às vezes ele coloca o sentido, ele faz a conta aqui, ele coloca o sentido, mas ele praticamente não mostrou como que ele chegou a essa conclusão, tá? Então, assim, a gente consegue descobrir o sentido do escoamento devido a essa comparação entre as cargas hidráulicas. A carga hidráulica do ponto A é maior que a carga hidráulica do ponto B, tá? Então, poderia colocar uma vírgula, né? Logo ou por isso, o sentido é de A para B, tá? Por quê? Porque eu sempre tenho perda de carga no sentido do escoamento, tá? Então, aqui a gente viu que por carga hidráulica, HA é maior que HB, mas se a gente comparasse só a carga piezométrica, a gente também chegava a essa conclusão. Carga piezométrica de A é maior que a de B. Porque a cinética vai ser a mesma, então não influencia na comparação, tá? Vamos para a letra B. Tá? Qual a perda de carga entre A e B? Ok? Então, qual que é a perda de carga entre A e B? Aqui é o seguinte, quem que é a perda de carga hidráulica? Ou perda de carga? É o ΔH AB. Tá? E aqui, assim, eu não precisava necessariamente montar HA é igual a HB mais perda de carga. Eu já posso colocar direto a perda de carga isolada, tá? Então, é a perda de carga entre A e B, e aqui, diferentemente de outros deltas, né? Aqui é o delta inicial do começo menos o final, porque há uma perda de carga ao longo do escoamento. Então, aqui, ó, vai ficar assim, carga hidráulica do ponto A menos a carga hidráulica do ponto B, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó, HA, delta HB. Quem que é a carga hidráulica em A? 118,06 mais V ao quadrado por 19,6, tá? Menos quem? Menos 110,2, tá? Mais V ao quadrado por 19,6. Esse menos aqui, né, é como se fosse menos 1. Então, eu distribuo o menos aqui e aqui, tá? Menos, nesse primeiro caso aqui, como não tem sinal, o sinal é de mais. Então, menos com mais, menos. Menos com mais, menos também. Certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. 118,06 mais V ao quadrado
por 19,6, tá? Menos 110,2, tá? Menos V ao quadrado por 19,6, tá? Então, percebam que aqui, ó, a carga cinética corta. Mesmo eu não sabendo o valor, né, ela é igual, tá? E aí, aqui no final, o que vai restar é o seguinte, ó, que a perda de carga entre A e B, ela vai ser 118,06 menos 110,2. Ou seja, é uma diferença entre as cargas piezométricas. Certo? E aí a perda de carga hidráulica entre A e B, ela é igual a 7,86 metros, tá? Então essa é a perda de carga hidráulica entre A e B, ok? Então essa foi a correção da nossa prova. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui.